Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas agora no horário de Brasília e a partir de agora, então, nós vamos iniciando o nosso debate dentro do Justiça na Tarde. Muito obrigado a você que nos acompanha pela 104,7 FM, como também você que está nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Muito obrigado. Pois bem, o nosso assunto hoje que nós vamos estar aqui abordando são ações que, às vezes, não são necessárias de serem levadas até a justiça. Mas como? Né? Tudo tem que ser resolvido na justiça? Nem tudo. Mas como nem tudo? Mas o que não é resolvido na justiça tem validade, como se a justiça tivesse solucionado? É o que nós vamos então procurar saber aqui com as nossas convidadas, todas elas especialistas aí no direito sistêmico, tanto que todas elas compõem a Comissão de Direito Sistêmico da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional aqui da nossa capital federal. Eu já começo para cumprimentar então a presidente desta comissão, a doutora Marcela Forst, que está conosco aqui nos estúdios com as demais convidadas, né? Doutora Marcela, hoje vai ser um tema realmente importante de ser debatido, até porque levar esse assunto para a nossa população, eu sei que também é interesse de quem, de alguma forma, tem esse foco, essa visão no direito sistêmico. Quanto mais ampliar, melhor fica, portanto, para quem tem as suas demandas, como também não deixa também de conter o estoque de ações no nosso judiciário. Mas vamos chegar lá. Muito boa tarde para a senhora, doutora Marcela. Boa Seja tarde, bem-vinda. Walter. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É isso mesmo, a gente vai falar sobre que se o judiciário é só por meio do judiciário que a gente pode resolver os litígios ou não. Ótimo. Deixa eu também cumprimentar a doutora Kelly Assunção, como eu disse, também integra a Comissão de Direito Sistêmico da OAB-DF, né? Doutora Kelly, também seja muito bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde aos nossos ouvintes e os nossos convidados de hoje. Como disse a Marcela, o direito sistêmico ele é muito importante de ser conhecido pela sociedade, né? E não é um novo direito, é uma perspectiva nova, é uma nova perspectiva na resolução de conflitos. E hoje nós vamos debater que tipo de resoluções são essas que não precisa passar propriamente pelo judiciário. Doutora Ângela Cristina Rocha de Barros, também integrante da Comissão de Direito Sistêmico aqui da nossa OAB-DF. Também muito boa tarde para a senhora, seja também muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde a todos, estou muito feliz de estar aqui presente para esse debate sensacional, trazer essas, vamos dizer assim, essas novidades, né, que nem sempre são aplicadas, mas que estão abertas ao público. Espero que com isso a gente tenha assim, uma conscientização melhor da comunidade, para que se envolva mais nessas questões assim, de mediação, de debate, soluções mais amigáveis, para transformar até mesmo a vida, né, em um momento mais leve, mais light, quem sabe, né? Perfeito. Deixa eu também cumprimentar a doutora Rafaela Cortes. Ela é a secretária-geral desta Comissão de Direito Sistêmico da OAB aqui da capital federal. Doutora Rafaela, também seja muito bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Justiça. A gente se sente quase em casa já, né? Boa tarde também a todos os nossos ouvintes aí, quem está em casa nos escutando. Realmente, esse debate aqui hoje vai ser muito enriquecedor para todo mundo. A Kelly trouxe aqui, né, que vai ser uma novidade, que seja conhecido pela sociedade, mas eu digo que também tem que ser conhecido pelos advogados. Muitos advogados ainda não sabem o que é o direito sistêmico, ainda não sabem que existe uma outra forma de atuar para além daquela tradicional que a gente já conhece. Então, aqui fica com a gente, que vocês vão escutar muitas reflexões aqui sobre como lidar com os conflitos, né? Como que a gente pode solucioná-los de uma forma mais adequada e mais efetiva mesmo, sabe? Que a gente consiga abordar o lado humano da situação. Perfeitamente. Então vamos lá começar com uma pergunta bem boazinha, viu, doutora Marcela? Direito sistêmico, seria este direito um aliado ou um concorrente da justiça?
É um super aliado. Se a gente for falar do judiciário, Walter, o judiciário está abarrotado. São muitos processos, muitas demandas. Eu trago até alguns dados aqui do CNJ de setembro de 2022, em que ele traz os dados que há mais de 75 milhões de processos judiciais tramitando nos tribunais brasileiros. Repete para nós. 75 milhões de processos judiciais no nosso judiciário inteiro. Então, assim, o que acontece? Uma pesquisa também do CNJ, só que de 2017, que não considerou nem os dados aqui do STF, que já é uma instância superior, diz que o processo leva, em média, 4 anos e meio para executar uma decisão. E olha que, para mim, esses 4 anos e meio eu estou achando até bom. Porque se a gente for ver uma realidade de questão de inventário, muitos processos de guarda, que tem uma perspectiva mais de alienação parental, uma disputa dessa guarda com estudo psicossocial, eu estou finalizando o processo agora de mais de 4 anos. Ou seja, isso, assim, é a fase inicial. Não tem a fase recursal nem a fase executória ainda. Então, quando a gente fala do direito sistêmico, o que acontece? O direito sistêmico, ele não é uma forma integrativa de resolução de conflito, não. Ele é uma mudança de conceito, uma mudança de paradigma que utiliza das formas integrativas de resolução de conflito, e não só elas, que são justiça restaurativa, conciliação, mediação, práticas colaborativas, mas utiliza também a comunicação não violenta, a escuta ativa, a negociação, a empatia. Por quê? Leva as pessoas a verem o conflito de uma outra forma, de uma outra perspectiva, tentando entender o que realmente está por trás daquele conflito. Eu digo um exemplo. Muitas vezes, uma briga de vizinhos vai parar no judiciário. Às vezes, uma roupa pendurada na janela vai parar no judiciário, porque o condomínio já notificou e aquele morador, ele não toma nenhuma medida, o vizinho está reclamando e tem briga diariamente. Vai parar na justiça isso, Walter. E muitas vezes, o que faltava apenas? Uma conversa, uma mediação entre eles para entender a regra do condomínio, ou muitas vezes um pedido de desculpa por um tratamento, uma fala mais mal educada de um para o outro. Então, quando a gente olha o que de fato está por trás de certos problemas e litígios nesses 75 milhões de processos no judiciário, a gente vê que muitas vezes podia ter sido resolvido no cartório. Ou também, se não há a possibilidade do cartório, aqui a gente vai falar um pouco dessas possibilidades também um pouco mais para frente, né? Que a gente tem a resolução do CNJ, de divórcio, do próprio inventário. Mas muitas vezes não precisa nem de cartório, não precisa do judiciário. Às vezes realmente pega um mediador, você pega um advogado que pratica práticas colaborativas, que ele tem a sua função de não judicializar nunca, ele realmente atua só na questão extrajudicial, fora do judiciário. Então, veja como assim a gente consegue trazer uma eficácia maior até para os nossos clientes. Como a Rafaela falou muito bem, a ideia, a gente tem que conscientizar tanto a população e a sociedade, mas a gente também tem que conscientizar os advogados. O advogado, ele é o primeiro juiz da causa, vamos assim dizer, porque ele recebe o cliente, ele recebe aquela demanda, então ele vê o que ele pode fazer, para que lado ele pode, qual é a melhor estratégia. E muitas vezes o cliente, ele vem cheio de mágoa e quero matar o meu vizinho, ou quero tirar tudo do meu ex-marido. E se o advogado, ele tem essa visão, o que é essa visão, essa postura sistêmica? Pacificadora, colaborativa, cooperativa. Ele já ameniza, já fala, olha, isso não vai adiantar. O direito, ele é certo, num divórcio é 50-50, então a gente vê o que foi adquirido dependendo do regime de bens. Então, o advogado, ele traz uma perspectiva diferente de não incitar aquele litígio. Até porque o que eu posso trazer aqui também ao longo da nossa conversa é que o nosso código de ética do advogado diz que o advogado, ele não pode incitar o litígio. Então, por isso que esse nosso bate-papo hoje é tanto para a sociedade quanto para a advocacia, e eu tenho certeza que é um grande aliado do judiciário. Agora, doutora Kelly, pelo que disse a doutora Marcela, com muita propriedade, o que tem no direito sistêmico que não encontramos ou que não é encontrado no direito tradicional?
Eu penso que no direito sistêmico a gente dá ênfase justamente nessa postura pacificadora, colaborativa, humanizada e deixa mais de lado essa postura combativa. Tudo é um litígio, tudo é uma briga, tudo é um combate. Não, a gente não está ali num ringue. Às vezes as pessoas pensam que o judiciário é um ringue. Principalmente no direito de família, né? Que a gente tem, a gente atua no direito de família. É tudo um ringue. E não é. É justamente o contrário. A gente está ali para resolver de forma pacífica. Porque muitas vezes tem filhos envolvidos, acaba o relacionamento, o casamento, mas a parentalidade ele vai continuar. A família vai continuar de uma forma diferente. E aí você termina já dessa forma combativa, dessa forma negativa. Então, penso que o direito sistêmico, ele vem justamente com essa visão pacificadora do conflito. Eu não preciso brigar, eu preciso negociar. Eu preciso trazer humanização para aquele problema, para que ele seja resolvido da melhor forma possível e as pessoas continuem a vida. Então, ele olha mais o cerne do problema, o porquê daquela briga. Por quê? Por que chegou aqui? Então, ele olha o indivíduo mais profundamente, tanto o familiar, se for na área empresarial, social também, no direito penal. Então, ele olha o cerne do problema, ele vê o indivíduo como uma parte de um todo. Agora é interessante, né, doutora Ângela, pelo que foi dito até agora, claro que as nossas leis, elas são, enfim, vamos colocar assim, produzidas pelo nosso Congresso Nacional. E quando elas chegam, ou quando elas chegam para que sejam aplicadas, se tornam frias, né? Ou seja, as letras frias da lei. Pelo que eu estou entendendo, o direito sistêmico é para colocar mais calor humano, mais compreensão, menos guerra. Seria isso? Numa causa, não que a nossa justiça estivesse ali pronta para o combate, não é nada disso, né? Mas focando pelo que foi dito até agora, a letra fria da lei no direito sistêmico, ela ganha mais calor humano? Sim. Essa pergunta foi muito boa. Gostei. Me senti muito amada aqui agora. É o seguinte, na minha visão, o direito sistêmico, ele hoje vem para combater essa dureza, essa resistência que nasceu no ser humano. Eu vou um pouco além, tá, gente? Então, eu vejo hoje seres humanos muito ligados no seu eu, muito ligado nas suas questões próprias, querendo resolver os seus conflitos, e o outro que se vire, né? Então, o direito sistêmico ele vem com essa proposta de empatia, como a Marcela bem colocou, de colocar a pessoa no lugar do outro, né? Porque muitas vezes num litígio a gente tem uma parte mais forte e uma parte mais fraca. Mas e se aquela parte mais forte se colocar no lugar do outro e sentir o que aquele outro está passando, o que está acontecendo? Será que não teria ali uma empatia, né? Um acordo, né? Então, o direito sistêmico ele vem para flexibilizar essas questões mais rígidas, né? E até mesmo gerar esse calor que você falou, não só na lei, mas no próprio ser humano, que muitas vezes é muito frio, né? Muito, muito assim, vamos dizer, individualista, né? Então, o direito sistêmico, ele age como um todo para que a pessoa visualize o problema de uma forma geral e não só aquela questãozinha particular, muito medíocre, né? Que ele tenha um olhar para o todo e se conscientize de que ele pode abrir mão de certas coisinhas para que tudo fique bem, né? Para que nenhuma das partes saia assim, muito prejudicada. Eu vejo nesse sentido. Doutora Rafaela, em toda demanda judicial, tem sempre um que sai feliz e o outro sai, de certa forma, decepcionado. Vamos colocar assim da melhor maneira possível, para não dizer, portanto, outros detalhes. Agora, entre parentes, às vezes,
ocorrem também demandas judiciais. E às vezes terminam também essas demandas com a inimizade que passa de geração para geração. Quer dizer, o direito sistêmico, ele teria a capacidade de, numa demanda em cujos envolvidos são parentes, de encerrar a demanda e fazer com que, ou pelo menos deixar um espaço aberto para que eles retomem aí a amizade, retomem também o parentesco, retomem o respeito entre si que já existia lá atrás, mas por conta de uma demanda houve o rompimento aí dessa amizade. Como é que a senhora pode dizer sobre isso? Com certeza, Walter. Como as colegas aqui, né, brilhantemente já pontuaram, o direito sistêmico ele tem esse olhar pacificador, mas não só isso. A gente propõe realmente um ganha-ganha. Quando a gente amplia a nossa visão, porque é isso que o direito sistêmico propõe, que a gente dê um passo atrás para olhar para além daquele ponto ali do conflito. Então, a gente muitas vezes vai analisar além do indivíduo, né? Quais são as outras pessoas que estão envolvidas, quais são as outras situações, quais são os outros sistemas que estão ali em torno daquele conflito, né? Então, a gente consegue... o que acontece quando o advogado ele passa a ser um profissional sistêmico? Ele vai desenvolver competências para isso. Então, ele vai ali fazer ele vai se cercar de várias ferramentas, de vários mecanismos que possibilitem que ele tenha uma escuta ativa, empática e que ele seja um facilitador de solução. Então, ele deixa de olhar só aquele conflito. Então, por exemplo, um casal que chega querendo se divorciar, um advogado tradicional vai olhar o divórcio, vai olhar, olha, tem esse patrimônio, tem filho, não tem filho, essa aqui é o regime de bens e pronto. Um advogado sistêmico vai conversar, vai escutar qual é a história daquele casal. O que aquela mulher ou aquele homem realmente está buscando? Porque muitas vezes a gente vê, inclusive, processos que se arrastam aí por anos e anos, porque as partes elas não querem aquilo que a gente nomeia como um divórcio, por exemplo. Muitas vezes eles gostariam de se manter juntos, só que precisava de uma mediação ali, né? E nem todo mundo é aberto ou vai procurar um profissional adequado e procura um advogado. Que aí esse profissional, com essas competências que ele vai desenvolvendo ao longo do tempo, e a gente fala que é um desenvolvimento contínuo, né? O advogado que se propõe a ser sistêmico, ele não deixa de estudar. Ele vai continuar sempre investindo no desenvolvimento das competências relacionais. E isso, com certeza, reflete, e aí eu posso dizer por mim mesma, na celeridade dos processos, né, na eficácia da solução e também na harmonia que a gente consegue trazer. Por quê? Muitas vezes o advogado, ele como a Marcela colocou, ele é o primeiro juiz daquela causa, né? Ele vai comprar um lado. Às vezes o advogado, o cliente chega muito inflamado, né, muito aguerrido, e o advogado vai comprar totalmente a parte o que o cliente trouxe para ele de conversa, né, a versão desse cliente. E aí ele vai traduzir isso nas petições, ele vai ser muitas vezes desrespeitoso com a outra parte, ele vai realmente enfiar o dedo na ferida do outro ali. E aí, é claro que isso não vai gerar nenhum tipo de solução positiva, né? Vai muito pelo contrário, vai fazer com que a outra parte fique ainda mais ressentida, que fique com mais raiva ainda, e possivelmente o advogado da outra parte, não tendo também uma visão sistêmica, vai fazer a mesma coisa, vai ficar naquela briga, naquele cabo de guerra. Então, quando a gente propõe o direito sistêmico, a gente tem aquela imagem, né, que a Marcela sempre fala isso nas nossas reuniões, que tem um monte de palito de fósforo, assim, e aí risca-se um palito, e aí começa a pegar fogo em tudo, mas tem um palito que está mais abaixo ou que ele está sem a pólvora, e aí ele corta aquela sequência de fogo. Então, é isso que a gente busca com o direito sistêmico, e é realmente isso que o direito sistêmico traz, porque as pessoas, muitas vezes, elas só querem ser ouvidas. E a partir do momento que a gente escuta e compreende o que ela realmente quer, e aí a gente pode dar exemplos práticos aqui. Eu atuei num inventário em que o filho mais novo era o único que estava causando problema. O único que estava discutindo, assim, coisas bobas. Até o jazigo da mãe, ele queria discutir. E aí, escutando os demais, eu percebi que o quê? A carência dele era afetiva, ele estava buscando no inventário resgatar uma parte dos pais que ele sentia que não teve.
porque, enfim, por N motivos, a mãe morreu prematuramente e tal, e ele foi o que menos teve o cuidado desses pais. Então, ele cresceu ressentido com isso, e aí lá na frente, né, no momento de partilhar os bens, é como se fosse partilhar um pedaço daqueles pais ali. E o que ele queria era ser visto pelos outros irmãos, reconhecessem que ele teve menos dos pais dele, né? Que ele teve menos amor, que ele teve menos cuidado. Na cabeça dele, não que isso seja verdade, porque a gente interpreta a partir das nossas lentes. Então, a gente precisa, como advogado, se tornar esse facilitador, sabe? Ampliar esse olhar para justamente a gente parar de analisar só a letra fria, como você colocou, e também consiga acessar essas outras partes que atingem o conflito e que aí sim a gente consegue fazer com que essas famílias muitas vezes se reestruturem, que eles possam manter um canal de diálogo e de proximidade que, assim, é lindo pra gente, sabe? Quando a gente começa a atuar desse jeito e a gente vê casais que mesmo tendo realmente se divorciado, eles conseguem manter um bom nível de convivência, especialmente por causa dos filhos, ou irmãos que estavam ressentidos por conta de um processo de inventário, que conseguiram se juntar novamente. Então, assim, certamente o direito sistêmico ele tem uma eficácia muito grande, especialmente nessas questões mais sensíveis que envolvem aí os parentes. Walter, eu posso complementar? Eu só quero fazer Por que o olho dela ficou brilhando quando ela estava falando sobre o assunto? É porque eu sou apaixonada demais, gente, eu amo. Por favor, doutora Marcela. Porque todas nós, né, nosso olhinho brilha quando a gente... Eu estou reparando o olhar de cada uma das senhoras aqui. Quando a gente ama o que faz, quando a gente acredita no que a gente está fazendo, que pode mudar, quando a gente, dando até um spoiler, que a gente vai ter um congresso, né? Vou falar dele já. A gente vai falar, mas é porque eu estava fazendo umas lembrancinhas para o nosso congresso e eu coloquei uma frase exatamente de que você é a mudança que você quer no mundo. Então, a mudança tem que começar na gente. E aí, nós nos sentimos nesse local de mudança, sabe, Walter? E é por isso que a gente se emociona e os olhinhos brilham. Mas complementando até a fala da Rafa, que foi brilhante, e a sua pergunta, você falou assim, né, Walter? Sempre no judiciário, sempre tem uma pessoa que sai feliz e a outra triste. Se a gente for parar para ver ações de guarda com filhos menores, crianças e adolescentes, tem quem sai perdendo, que são os filhos. Então, veja bem, quando a gente lida realmente com uma questão de, olha, não vamos só ver o processo, a gente tem que ver as pessoas envolvidas, a gente tem que ver as partes envolvidas, a gente não tem que resolver o processo, a gente tem que resolver o problema. E aí eu até trago a questão do plano de parentalidade como uma forma de evitar os conflitos familiares, que vai ser um tema de um dos painéis do nosso congresso, que vai ser falado por uma psicóloga que é especialista nessas questões parentais. A gente mostra que tudo bem, teve o divórcio, não tem mais a questão da conjugalidade, mas esses pais não deixam de ser pais. Então, quando você tem um plano de parentalidade, você acaba evitando e minimizando brigas do casal. Porque muitas vezes esse casal, durante o casamento, eles se entendiam. Só porque divorciou, eles param de se entender. Parece que antes que o adolescente podia ficar acordado até meia-noite, agora também já não pode ficar. E aí, ou então ele tem que dormir 10 horas da noite. Não, agora tem que ser 8 horas da noite. Parece que aí é como a Rafaela falou. Por quê? Muitas vezes é porque tem um divórcio no papel, mas não tem um divórcio emocional. Então, aquela pessoa que não queria se divorciar, ela, de alguma forma, por meio dos filhos, por meio de uma briga, às vezes, por uma panela que ganhou na festa de casamento, ela quer implicar, ela quer discutir qualquer detalhezinho. Por quê? Porque ela está magoada, que depois de 20 anos de casamento ela foi traída. Então, veja, Walter, que olha só, as nossas leis hoje, nosso ordenamento jurídico, o que ele fala depois da emenda constitucional 66 de 2010? Você não discute mais culpa, não importa mais se houve traição, não tem mais separação, essas obrigatoriedades. Mas, quando o cliente vai lá no meu escritório, eu paro e pergunto, como que foi o seu casamento? Como que foi o divórcio? Teve mágoa, teve traição? Porque eu sei o quanto que isso vai impactar na história, na trajetória daquele processo judicial, para ver até onde que não só o meu cliente vai poder ceder ou a outra parte também. Eu já consigo perceber como que vai ser o comportamento da outra parte a partir da escuta do que aconteceu nesse casamento, do que aconteceu nesse relacionamento, como é que eles se divorciaram.
Deixa eu chegar na doutora Kelly. Realmente a conversa é muito importante, quer dizer, a entrevista, né, é muito importante, muito interessante. Quer dizer, em quais, quer dizer, o campo do direito é um universo. Quer dizer, nesse universo, onde é que cabe o direito sistêmico? Em todo o universo, eu penso que ele perpassa todas as áreas do direito. A gente não pode ver o direito sistêmico como mais uma matéria na faculdade. Não é isso o objetivo. O objetivo é que seja uma mudança de paradigma, uma mudança de conduta. Eu acho que é como a gente falar da acessibilidade atitudinal. É uma mudança de atitude em relação ao direito. Então, ele vai perpassar por direito empresarial, tributário, penal, família. A gente foca muito em família porque nós somos familiaristas, né? E a gente, claro que em todos os outros direitos também vai ter situações de conflito. Por isso, é o direito. Mas na família, eu acho que é mais especial para nós, porque nós estamos lidando diretamente com o sentimento humano, né? Nós estamos lidando aí, quando falamos de separação, com uma quebra de sonhos. E esses sonhos, eles foram construídos, e esses sonhos se quebraram, e aí entra a raiva, entra a vingança, entra o medo. Muitas vezes, esses conflitos gigantescos que a gente vê num divórcio, guarda, convivência com o filho, que nunca se chega num acordo, o foco do problema, quando você vai investigar, não é aquele. É lá no fundo, é o sentimento de perda, é o sentimento de abandono. Então, de alguma forma, ele, como a Rafa falou, ele quer ser visto, a pessoa quer ser vista de alguma forma. Olha, eu estou aqui, você me abandonou, olha, eu fiz tudo por você, e olha o que você fez. E isso se reverbera aqui fora do sentimento, na vida real, em forma de conflito. Então, olha o papel importante do operador de direito sistêmico. Ele conseguir trazer essa pacificação, ele fazer essa mediação. E isso exige muito também de nós enquanto profissionais. Uma inteligência emocional fora do comum, um preparo muito grande, porque você está lidando com a emoção, né, do outro. Quer dizer, doutora Ângela, a questão então, ainda no foco da família, onde um casal está ali buscando a separação, o divórcio, o papel, portanto, do direito sistêmico não é trabalhar em reatar o relacionamento, mas sim trabalhar para que esse relacionamento que está sendo desatado, que ele seja feito de forma em que as partes, de alguma maneira, encerrem, portanto, aí a ação, sem que um fique com raiva do outro. Seria isso? Sim, num resumo simples seria isso mesmo. Até mesmo porque, mesmo nas relações onde não existem filhos, é importante que seja que tenha um deslinde, assim, de uma situação até mesmo de respeito um para com o outro, né? Porque, na verdade, como eu falei antes, desculpa, a questão da empatia, ela é muito importante. Então, mesmo que o meu relacionamento não tenha dado certo ali naquele momento, porque ele deu certo anos atrás, né? Eu vivi muitos anos dando certo, eu vivi 15 anos dando certo, mas no 16º ano eu resolvi que aquele casamento não era bom para mim. E nem por isso as coisas foram horríveis, porque eu vivi 15 anos com aquela pessoa, amando, dizendo a ela que eu a amava, né? E por que naquele rompimento ali, naquele momento, eu simplesmente virei a chave e disse, agora eu te odeio, você não vale nada, nunca foi bom para mim, né? Então, a gente tem que abrir os olhos para essa situação. Olha, alguma coisa foi boa, né? Porque você ficou tanto tempo com essa pessoa, vamos resgatar todas essas coisas boas e trazer aqui, para a gente olhar nesse momento, né? Imagina toda essa situação também quando tem crianças envolvidas, menores, né? Sobretudo aqueles que não têm ainda a capacidade psicológica ainda formada, antes dos 7 anos, né? Por que eu vou comprar uma briga com aquele pai, com aquela mãe, para que ele possa, de forma ardilosa, colocar ideias
incutir ideias que não são realidades na cabeça daquela criança, fazendo até mesmo uma alienação parental, é um ramo muito complexo para se falar, né? Então, o direito sistêmico, ele vem dessa forma, na verdade, num resumo básico, assim, ao meu ver, para trazer uma educação. Está faltando uma educação, um respeito, um olhar de bondade para o outro. Seja ele meu marido, seja ele meu vizinho, seja ele meu primo, meu irmão, meu pai. Qual é o respeito que eu tenho por esse ser humano? E de outra forma, o que eu estou dando de contribuição para esse sistema tão gigantesco, que inclui minha mãe, meus vizinhos, meus parentes, meus primos? Eu também tenho uma relação de respeito com eles? O que eu estou dando para o universo e o que eu estou recebendo? Afinal de contas, a vida é uma troca, é uma lei de ação e reação. Por que eu não posso ser uma pessoa que dê um carinho por exemplo, para o meu esposo, que eu já não gosto dele como eu gostava antes? Eu não preciso amá-lo, mas eu tenho que ter pelo menos um pouco de respeito. Eu tenho que, na pior das hipóteses, aturá-lo. Porque ele é o pai dos meus filhos e foi eu que escolhi ele. A minha atitude naquele momento foi de dizer sim, porque eu o amava, né? Então a gente tem que lembrar disso. Doutora Rafaela, então a expressão que é tida aí entre vocês, entre as senhoras, os senhores, meu bem, meus bens, quer dizer, esse conceito ele não encaixa no direito sistêmico. Na verdade, Walter, o que o direito sistêmico se propõe? Tanto o direito sistêmico quanto os métodos alternativos de resolução de conflito que fazem parte justamente da completude do direito sistêmico, eles trazem um protagonismo para as partes. A nossa visão é essa, é trazer protagonismo para a parte. Então, não é mais um terceiro que vai decidir para você. Você, né, as duas partes é que vão construir juntas uma solução que fique boa para os dois. Então, meu bem, meus bens, pode ser que funcione também. O direito sistêmico, ele não é só acordo. Como a Ângela colocou, ele é muito mais essa proposta de respeito mesmo. É a gente agir com ética e respeito, porque assim, o que a gente vê geralmente no judiciário, quando um processo fica mais prolongado, mais inflamado, é justamente a externar toda essa raiva, todos esses sentimentos assim que não são muito legais, numa petição, né, numa audiência. Ali, às vezes, a gente tem questões até ofensivas realmente, ali tem questões de calúnia, difamação dentro do processo. Isso não tem validade. Então, a gente busca realmente essa educação mesmo. Não é que a gente vai fazer acordo com tudo. Às vezes, o judiciário vai ser a melhor opção mesmo para aquela pessoa, para aquele conflito. Só que de que forma que a gente vai atuar dentro do judiciário é que a gente vai ver. Então, sobre essa questão de regime de bens, é uma questão muito particular, que sempre vai do casal mesmo, das pessoas que estão ali envolvidas. A gente costuma brincar, né, que o combinado não sai caro. Todo mundo gosta de entrar num jogo sabendo as regras. Se você entra em campo sem saber as regras e ali no meio que você vai descobrir, a chance de dar ruim é grande, né? Então, se você, antes de, sei lá, engatar um relacionamento, já discute, olha, eu prefiro que a nossa gestão financeira seja individualizada, ou não, vamos manter uma conta conjunta, ou não, cada um tem o seu, a gente contribui, ou só você vai sustentar, eu vou fazer tal coisa. Isso tem que ser discutido antes. É para a gente prevenir o conflito. A gente costuma falar que advogado é que nem bombeiro, né? Só chamam a gente para apagar o incêndio. E, na verdade, deviam chamar a gente preventivamente. Vamos fazer uma fiscalização aqui nesse prédio, vamos ver se está tudo ok, se a fiação está ok, a instalação está certinha. Façam isso com a vida de vocês também, sabe? Procura um advogado para ver se está certo, se aquela é a melhor opção, se aquilo ali vai atender a todo mundo que está envolvido. Então, assim, é muito difícil a gente falar se meu bem, meus bens, nesse sentido, porque é isso, é sempre construído. O que a gente traz também, assim, que a visão sistêmica propõe, é que a gente olhe cada pessoa, cada conflito, cada indivíduo como um ser único.
cada problema é único. Eu posso já ter feito 100 inventários, mas cada inventário tem sua particularidade. Doutora Marcela já deve ter feito, sei lá, uns 500 divórcios, mas cada divórcio tem sua particularidade. Então, a gente não pode, como advogado, chegar na hora de entrevistar um cliente e falar, essa daí não vai separar não, já conheço essa história. Ah, essa daí tá não sei o quê. Sabe, porque isso tira essa humanização. A gente está colocando aquele cliente como como um número. E o advogado que faz isso, eu fico triste só de pensar que tem advogados que fazem isso. Porque cada pessoa é única, cada história é única, sabe? Cada construção é única. Então, a gente precisa resgatar isso mesmo, essa individualidade nesse sentido de dar visibilidade para aquela história, para aquelas emoções. E aí sim a gente pode construir uma solução efetiva. É isso que a gente busca aqui, sabe? É uma solução efetiva. Então, para ser efetiva, tem que partir daquela história, daquele conflito, daquelas partes. Se eu pegar a minha expertise que eu tive num processo 15 e quiser colocar ele no processo 30, não vai dar certo. Não vai dar certo. São pessoas distintas, elas tiveram uma educação, uma construção totalmente diferente. Então, é isso que a gente busca realmente dar esse protagonismo para cada pessoa que chega até a gente enquanto profissionais sistêmicos. Pois não, mas a senhora pode encaixar, mas deixa eu deixar uma pergunta também engatilhada para a senhora. Ainda no campo da família, né, um casal que busca, portanto, ali a separação, ou as pessoas que buscam, portanto, ali a separação. Uma das partes quer ou tem, portanto, no seu trabalho, um profissional sistêmico. Mas o outro lado não quer, portanto, profissional sistêmico. Quer o dele, que não tem nada a ver, não conhece essa questão, então não quer. Como é que funciona? Como é que fica essa questão? Agora a senhora pode, depois de responder, depois a senhora responde, fique à vontade no tempo da senhora. Não, Walter, você leu a minha mente, porque praticamente era um pouco disso que eu ia falar. Porque isso é o que a gente mais lida, na verdade, né? Como na comissão a gente tenta o tempo todo trazer uma capacitação e trazer o maior número de advogados para junto da gente, para que a gente possa criar realmente uma rede muito grande de profissionais que pensam e ajam como a gente. Mas, infelizmente, é um trabalho de formiguinha. A gente sempre brinca que a gente está plantando a tâmara, não necessariamente nós vamos colher essas tâmaras, porque ainda há uma cultura de beligerância, uma cultura de briga, por exemplo, muitas pessoas não se envolvem na temática porque acham que não é para elas, é uma coisa mais objetiva e talvez tudo seja muito filosófico. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Que, na verdade, eu vou trazer fundamentação jurídica para toda essa nossa fala, essa nossa construção, sabe, Walter? Por quê? O litígio não é um problema. É como você lida com o litígio, que pode ser um problema ou não. A partir do momento que você, como eu sempre falo, é a mudança, traz uma mudança, você consegue se mudar a energia do que está acontecendo. O outro advogado é beligerante, ele é briguento, ele é arrogante, ele é grosseiro e a parte também. Quando você baixa o tom de voz, quando você fala de uma maneira elegante, você acaba fazendo com que a pessoa também, mesmo que sem perceber, sinta vergonha do que ela está falando, sinta vergonha de como ela está agindo. Porque você está se destacando e você está sendo diferenciada. A pessoa está gritando com você e você está falando baixo. Você está exigindo, de certa forma, um respeito também. Porque você ser uma pessoa sistêmica, não é também você, entre aspas, ser um bobo que vai aceitar tudo. Não. Você vai se impor melhorando sua argumentação, com a sua postura, com o seu conhecimento. Por isso que a gente fala de capacitação, de técnicas de negociação, de mindfulness, de soft skills, sabe, Walter? Por quê? Aí eu trago para você até o que a Rafa falou, né? A doutora Rafaela falou. Porque pode existir o processo, não tem problema. Sim. A gente tem que agir com ética dentro do processo. O artigo 78 do Código de Processo Civil, ele é muito claro quando ele fala que é vedado às partes, os seus procuradores, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria, empregar expressões ofensivas.
nos escritos apresentados. E quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não deve usar e não pode repetir sob pena de lhe ser cassada a palavra. E de ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz ele vai determinar que aquelas expressões ofensivas que estão na petição sejam riscadas e também seja expedida uma certidão com o inteiro teor dessas expressões ofensivas, deixando à disposição da parte. Por quê? Porque ela pode buscar uma reparação cível, um dano moral, uma injúria, uma difamação. Então, Walter, veja também que a gente tem o artigo 6º do Código de Processo Civil, que é o princípio da cooperação. Ele fala que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então, veja que o nosso Código de Processo Civil, ele fala que aqui no nosso caso, a advocacia e nós devemos educar os nossos clientes para isso, para que em audiência, para que em uma sessão de conciliação, para que dentro da sua escrita processual nós tenhamos algo mais objetivo, humanizado e que, de certa forma, realmente assim, como eu falei, gente, a emenda constitucional 66 fala o quê? Você não precisa de falar da culpa do divórcio, mas não, tem gente que faz questão de falar que é porque ele foi pro motel com a menina da vizinha de não sei quem, né? O que isso vai agregar? Não vai se tornar uma petição extremamente grande, totalmente sem foco, e que até o próprio... a gente fala de efetividade por isso, porque se o advogado não faz uma petição limpa, uma petição com exatidão, o judiciário mal lê, porque fala assim, gente, tô perdido, o que é isso, né? Isso não tem nada a ver com o assunto, deixa eu chamar todo mundo aqui para a ordem, né? O chamamento do feito à ordem, para a gente poder falar sobre isso. Então, Walter, inclusive o nosso Código de Ética da OAB, como eu já tinha falado, ele também traz vários artigos em que ele fala também sobre que são deveres do advogado estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígio. Artigo 2º do nosso Código de Ética. Nosso artigo 44 do Código de Ética, deve o advogado tratar os colegas com respeito, discrição e independência, exigindo igual tratamento. Então, veja que nós não estamos no campo filosófico. Nós estamos, se a gente for adentrar, é um campo, inclusive, legal. Ele fala como que deve ser o comportamento dentro do judiciário. Então, a gente visa uma capacitação da advocacia para que, então, ela traga uma educação para os seus clientes e aí que todo mundo possa trabalhar da melhor forma. Eu sempre falo, eu fico tão feliz quando eu vejo que o meu ex-adverso, né, o advogado da outra parte, é alguém que vai ser cooperativo, vai ser colaborativo, me traz tranquilidade, porque quando não é, eu já sei que assim, vai ser divertido, entre aspas. Por quê? Porque a petição provavelmente vai ter um monte de coisa que não tinha que ter. Assim, vai ter, por exemplo, uma postura mais de briga, de galo de briga. Então, acaba que a gente, entre aspas, se diverte. Porque a gente que tem inteligência emocional, como a própria Kelly falou, a gente se conhece, a gente sabe como é que a gente é. O nosso trabalho, a gente não vai se deixar envolver dessa maneira. Realmente é bem interessante, realmente essa questão, né, doutora Kelly? Agora nós temos situações também, né, doutora Kelly, em que numa separação, infelizmente, temos aí tragédias. Quer dizer, no direito sistêmico, é possível, de alguma forma, desenvolver, portanto, o que vocês desenvolvem dentro deste campo, para que tenhamos, ou possa-se ter aí um final feliz, sem essa de ter que mudar da cidade, mudar de país, se de pegar ultimato, se de ver com outro ultimato. Como é que funciona também essa questão dentro dessa dinâmica? O direito sistêmico também, ele é muito aplicado quando nós falamos em Maria da Penha, né? Justamente nessa violência doméstica, justiça restaurativa, de tentar fazer esse processo, né, de cura, de colocar a vítima e agressor, conversar, fazer uma mediação para ver se consegue se descobrir qual é o cerne daquele problema. Às vezes não é possível, porque não depende só de um.
as duas partes, né, elas precisam estar abertas. Por isso é tão importante essa mediação e essa conciliação, e muito importante também que esse mediador ele tenha técnicas de mediação. Por isso que a doutora Rafaela falou que a gente nunca para de estudar, porque tudo isso a gente vai desenvolvendo. Nos bancos da faculdade de Direito, nós aprendemos direito, as leis. Nós não aprendemos as soft skills, nós não aprendemos as técnicas de mediação, nós não aprendemos de pacificação, justiça colaborativa, justiça restaurativa. Isso tudo são conhecimentos que a gente vai agregando ao longo da vida quando a gente necessita, quando o nosso cliente está passando justamente por essas violências, né? Porque, como você falou, tem casos que feminicídio termina em tragédia, literalmente. E aqui em Brasília nós temos um grande número, né, de feminicídio. Olha a importância do direito sistêmico e da justiça restaurativa para a gente tentar evitar que se chegue a essas tragédias. Porque tudo isso, quando você vai analisar, quando você pega um casal que já está, né, nas vias de fato, nesses extremos, você vai encontrar lá uma alma ferida, você vai encontrar ali uma criança que foi maltratada, que foi violentada, que não teve o amor da mãe, que não teve o amor do pai, e isso reverbera, ela repassa isso no seu relacionamento com a esposa, com os filhos. Então, acho que até nisso, e principalmente nisso, a justiça restaurativa, o direito sistêmico, ele vai poder ajudar. Mas tem que ter preparação. Não é simplesmente falar, eu sou uma advogada sistêmica. Não, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa aplicar, você precisa estar sempre rodeado também, né, com outros profissionais que chegaram um pouco à sua frente. Eu estou fazendo isso, né, porque eu estou aqui do lado da Marcela, da Rafa, na Comissão de Direito e Sistema, porque ali é um ambiente que a gente vai aprender a usar essas técnicas, a aplicar esse direito. E com certeza a gente vai mudar a sociedade com isso. A gente está plantando as tâmaras. Doutora Ângela, aproveitando o gancho aqui da doutora Kelly, o advogado sistêmico ou advogada sistêmica tem um perfil? Já nasce advogado sistêmico ou tem que aprender? Olha, pode ser que tenha até algum que já nasceu com esse perfil, viu? Eu, particularmente, me considero uma pessoa assim. Parabéns. Mas, ao decorrer da vida, a gente vai aprendendo também, né? Esse perfil, assim, ele não vem, assim, como brinde, né? Daquela pessoa. A gente vai aprendendo com o dia a dia, a gente vai aprendendo, sobretudo, aquelas pessoas, eu costumo dizer assim, as pessoas que costumam se preocupar com as suas questões e tentar resolvê-la da melhor forma, são as melhores pessoas para compor um litígio, para ser uma pessoa assim do direito sistêmico, né, de agir com o direito sistêmico, porque ela, além de, quando ela se melhora, quando ela descobre os seus defeitos e trata de curá-los, então ela reflete no outro isso. Ela, quando o outro abre a boca para falar aquele problema, ela tem uma compreensão, porque ela já sentiu aquilo na pele. Então, realmente, ela tem um outro olhar, né? Pegando agora o gancho da fala da Kelly, eu preciso botar alguma fala depois do que ela falou, que você perguntou, né, sobre o direito sistêmico. Ah, mas e aquele casal, aquela pessoa que já vem com briga, que ela não quer, né? Então, Walter, a gente tem que entender também que existem pessoas que não têm um pingo de preparo para a vida, né? Aquelas pessoas que se acham tão, acho que tão certas da verdade, eu não sei, não vou saber te explicar direito. Mas entenda uma coisa, existem pessoas que ainda não têm preparo psicológico para aceitar o direito sistêmico, infelizmente. Nós temos essas pessoas aos montes aí, né? E nem por isso a gente não vai tentar conciliar. Mas não é uma falha do direito sistêmico quando não consegue colocar aquela pessoa para visualizar todo o mal que se causa diante daquele querer dela, impulsivo, né? Não é falha do direito sistêmico, é apenas
que o direito sistêmico, infelizmente, se deparou com aquela pessoa que ainda não consegue receber essa energia. Olha só, na nossa vida, tudo é ação e reação. Nós somos feitos de energia. Vou entrar aqui num outro patamar. Fica à vontade. Se eu tenho uma energia muito baixa de uma pessoa que só quer brigar, e eu estou numa energia um pouco alta, como que essa pessoa vai conseguir olhar para cima e entender a minha energia? Que eu quero fazer uma conciliação? Ela não vai conseguir, porque a energia dela vibra muito baixo. Essa pessoa, pelo menos, tem que querer aceitar alguma coisa, né? Alguma bondade, algum carinho, alguma informação importante, ela tem que querer aceitar, porque senão ela não consegue nem alcançar o que significa a sistemática. Então, tudo isso é importante. O direito sistêmico, ele está aí para todo mundo, mas nem todas as pessoas conseguem alcançá-lo. Doutora, deixa eu voltar também com a doutora Rafaela. O direito sistêmico é novo? Quer dizer, antes da senhora responder, eu tenho aqui uma frase que diz assim, quer dizer, um pensamento. Minha alegria foi limitada. Eu aprendi a verdadeira prática do direito. Eu aprendi a descobrir o melhor lado da natureza humana e a entrar nos corações dos homens. Eu percebi que a verdadeira função de um advogado ou uma advogada é unir as partes. Foi o que disse Mahatma Gandhi. Quer dizer, então o direito sistêmico não é novo, não está sendo descoberto. Ou está? De forma alguma. Eu sempre falo isso. Eu falo que o direito nasceu justamente para as relações, para pacificar a nossa sociedade. Né? Tava ali tudo tão intenso lá nos primórdios, falaram assim, não, vamos estabelecer leis, né, regras aqui de respeito e convivência mínimas para que as pessoas se deem bem. Então, o direito, ele nasceu para isso, ele nasceu para pacificar. Só que aí, realmente, a gente foi se perdendo ao longo do caminho, né, e foi se pegando muito só na letra fria da lei, como você mesmo trouxe essa expressão, que inclusive eu utilizo muito. E aí a gente traz o direito sistêmico hoje como um resgate desse princípio do direito mesmo, esse resgate da humanização do direito, do judiciário, da atuação da advocacia como um todo. Então, realmente não é nada novo, não tem nenhuma novidade. A novidade é o termo direito sistêmico, né, que foi cunhado pelo Dr. Sami Storch, que é um juiz na Bahia, que aí tem realmente uma ligação, uma conexão ali com a questão da constelação familiar, mas que hoje a gente já evoluiu disso. A constelação, ela é mais um método, né, alternativo de resolução de conflito, e não, o direito sistêmico não é correspondente à constelação, apesar de ter vindo aí esse termo dela. Mas não é nenhuma novidade. É realmente esse resgate do que já estava estabelecido, e essa frase do Mahatma é maravilhosa mesmo. Perfeito. Quer dizer, uma outra questão, né, que ainda dentro dessa linha. Já até perguntei no início aqui para a doutora Marcela, mas volto também com a senhora, já que encaixa realmente essa questão. A justiça, de alguma forma, né, o judiciário, de alguma forma, estimula realmente aí o direito à prática sistêmica dentro do campo do direito? Sim, com certeza. Como a doutora Marcela trouxe, a gente já tem previsão legal, né, de alguns dos princípios que a gente utiliza no direito sistêmico. Então, essa questão do respeito, da cordialidade, né, e além de tudo, o CPC de 2015, ele trouxe essa questão da conciliação, né, então é necessário que todas as partes envolvidas ali num processo judicial, elas tenham essa postura colaborativa, por isso que a gente hoje em dia vê que tem essa audiência de conciliação no início dos processos, que é realmente a implementação desse sistema, né, desse direito sistêmico já dentro do judiciário. E aí o que a gente vê, em alguns casos, é um pouco de preconceito em relação a algumas técnicas que a gente pode utilizar. Por exemplo? Por exemplo, a própria mediação, que já está aí há tanto tempo, né, há mais de uma década, e ainda sofre preconceitos em relação a alguns magistrados, alguns serventuários, até advogados também, que ainda se mantém ali com aquela visão mais tradicionalista, mais litigante mesmo, né? Então, aí a gente tem também a constelação familiar, que sofre alguns embates em relação a isso,
quase todos os métodos alternativos, eles passam por esse preconceito de algumas pessoas que não se põem a pensar mesmo criticamente, né? A verificar ali dados que já tem muitos dados técnicos mesmo, né, da efetividade desses métodos, mas que ainda ficam apegados àquele tradicionalismo, né, aquele método cartesiano, linear ali. Então, o juiz é quem vai decidir, as partes sempre vão ser inimigas, sempre vão brigar. Tem gente que acha que é assim, e não precisa ser desse jeito, nem todo o processo precisa ser igual um ao outro. E aí, como a Ângela trouxe, achei muito brilhante a fala dela, que o direito sistêmico ele é respeitoso, né? Então, tem pessoas que elas não vão querer se adequar. E elas certamente acharão profissionais que vão atendê-las no nível de litigiosidade que ela traz. Então, assim, a gente, enquanto profissional sistêmico, a gente busca manter essa postura para, como a Marcela colocou, a gente trazer os colegas, né, trazer as partes para pensar dessa forma mais respeitosa. Não que a gente precise sempre fazer acordos, como eu já disse, mas que a gente precise manter esse nível de respeito. Já estamos fechando aqui, a primeira hora passou rápido, né? Primeira hora. Eu tenho 3 minutos, doutora Marcela. Quer dizer, uma decisão que foi tomada no campo do direito sistêmico. Para ter validade, tem que ser referendada pela justiça, não precisa? Como é que funciona essa questão? Depende, Walter. É uma questão realmente legislativa. Nosso ordenamento jurídico diz que o quê? Tudo que envolve crianças e adolescentes ou pessoas com deficiência, que sejam curateladas, né, que precisam de uma representação judicial, uma assistência judicial, pode haver um acordo extrajudicial e uma tomada de decisão, um acordo, mas isso tem que ser levado para o judiciário para uma simples homologação. Então, assim, existem casos que não, que você faz um acordo extrajudicial, que ele automaticamente já se torna um título executivo, mas não precisa de homologação judicial, por si só ele é um título executivo, mas como tem esses pontos de criança, adolescente, pessoas com deficiência, então deve ser homologado judicialmente. Mas uma coisa é uma terceira pessoa tomar uma decisão, que é a decisão judicial. Outra coisa é só a simples homologação de uma livre vontade das partes. Mas o que foi decidido, então, a justiça não altera? Não. Geralmente, nós temos o fiscal da lei, que é o Ministério Público, que ele vai olhar, não, está tudo certinho, isso realmente vai ao encontro dos direitos ali da criança, do adolescente, da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, também a gente tem que lembrar disso, né, que também tem esse estado de vulnerabilidade, então tem essa proteção legal. Tá tudo ok? Então, eles só homologam. Posso só fazer um complemento, Walter, rapidinho? Um minutinho, por favor. É bem rápido. Sim. Porque o direito sistêmico, como a Kelly trouxe, ele não é uma área, ele não é um ramo do direito. Ele é uma forma de atuar. Ele cabe em todas as áreas. Então, quando a gente fala de um acordo, de algum tipo de acordo que foi feito no âmbito do direito sistêmico, a gente quer dizer o quê? Que o profissional se tornou sistêmico, os profissionais ali. O direito sistêmico ele é essa forma de olhar para o conflito, não que ele que a gente vai colocar uma capa do direito sistêmico para tomar uma decisão. Não é isso. A gente vai conduzir aquela negociação sistemicamente. O que for construído ali, aí vai ser normal. A gente vai fazer uma técnica de negociação, a gente vai fazer esse acordo extrajudicial ou judicial, enfim. É só para ficar claro isso, que não é um ramo do direito. Está muito claro. Bom, eu peço licença às senhoras, nós vamos para o nosso intervalo, mas já estaremos de volta e vamos dar sequência ao Justiça na Tarde com mais 1 hora de debate. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, estamos de volta com o Justiça na Tarde Debate aqui pela sua rádio Justiça. E o assunto que hoje nós estamos debatendo aqui com as nossas convidadas está relacionado com o direito sistêmico. Importante também de ressaltar que nesta quarta-feira, dia 10 de abril, portanto amanhã, já que hoje é dia 9, será, portanto, iniciado o Congresso da Advocacia Sistêmica, a releitura dos conflitos para a solução eficaz. Então, neste evento, terá a presença de pessoas convidadas, como também haverá palestras, a exemplo de um dos palestrantes
no caso do doutor Arnoldo Carmanho, ele que é desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e Territórios e atualmente é diretor-geral da Escola de Formação Judiciária do Tribunal de Justiça aqui da nossa capital federal. Eu, inclusive, peço à doutora que está conosco aqui, a doutora Marcela Fost, ela que preside, portanto, aí a Comissão de Direito Sistêmico da OAB aqui da nossa capital federal, que nos fale da importância deste congresso e quais são as pessoas, as autoridades convidadas que estarão, de certa forma, brilhantando este evento, doutora Marcela. Walter, a gente está muito feliz com esse congresso, tá? Nós vamos ter 2 dias de congresso. Dia 10 é o primeiro dia, como você falou, a gente vai ter o nosso desembargador, doutor Camanho, como uma palestra magna de abertura, mas logo depois nós vamos ter um painel de famílias com a psicóloga, a doutora Elza. Ela vai falar sobre o plano de parentalidade como forma de evitar conflitos familiares. Vamos ter como presidente de mesa a doutora Kelly, eu vou ser uma mediadora desse painel. Logo depois nós vamos ter um painel do direito do consumidor, em que nós vamos falar sobre superendividamento, sobre os aspectos legal e comportamental. Nós teremos também uma palestrante, a Adriana Rodrigues, que ela é psicóloga financeira, Walter. Olha que tema legal. Como a gente falou aqui, o direito sistêmico entra em todas as áreas. Então, veja, a gente já falou de direito de família, aí a gente está falando agora de direito do consumidor. Por quê? O superendividamento, muitas pessoas elas são muito criticadas, as pessoas elas são julgadas, gastam demais, contumazes, e na verdade a psicóloga ela vai falar que muitas vezes é uma questão emocional, é uma questão de algum trauma, é uma questão muitas vezes de saúde, que é da necessidade mesmo da pessoa. Então a gente vai trazer esse ponto de vista da psicóloga. O último painel do dia 10, do primeiro dia, é o direito do trabalho, em que a gente vai falar sobre a efetividade da justiça social pela mediação e conciliação. Nós teremos o mediador, doutor André, presidente da Comissão de Trabalho, como palestrante, doutor Carlos Nobre. Ele é juiz da 12ª Vara do Trabalho de Brasília, um juiz humanizado, que inclusive já deu uma sentença em forma de poema. Então ele é uma pessoa assim maravilhosa. Quem vai ser presidente dessa mesa é a doutora Isadora. Só voltando um pouquinho no painel de consumidor, a nossa doutora Rafaela vai ser a presidente de mesa e vamos ter como mediadora a doutora Aline, que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor. E no segundo dia do evento, a gente vai ter mais 3 painéis, Walter. Painel da educação, em que a gente vai falar sobre prevenção de conflitos e violência nas escolas. A gente vai ter uma advogada, que ela é inclusive a doutora Thais, ela é membro da nossa comissão e ela tem uma especialização voltada para os direitos humanos e essa questão da violência escolar. Ela é mestranda e ela vai falar sobre essa questão dessa importância, né, dos conflitos de violência nas escolas. E logo depois a gente vai ter um painel de direito tributário, em que a gente vai falar sobre as soluções consensuais e cooperativas para as disputas fiscais, com também o doutor Gabriel Coura, que é juiz coordenador do NUVEMEC, aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele fala sobre essas questões também do sistema de conciliação e mediação na questão fiscal tributária, que as pessoas não falam, não debatem muito, acham que o direito tributário é simplesmente objetivo, ele é muito, célere. Então, a gente vai trazer isso. E, por último, no segundo dia, a gente vai ter o último painel de violência doméstica, Walter. A justiça restaurativa nos casos de violência contra a mulher. Como palestrante, a doutora Lília, que ela é juíza do TJ daqui do Distrito Federal. Ela acabou de fazer uma viagem importante para falar sobre justiça restaurativa fora de Brasília. Ela é maravilhosa, ela fala muito sobre esse tema. A gente vai falar, esse caso, ela é suficiente, ela é efetiva, é um pouco do que a Kelly falou, é um pouco do que a Ângela falou, que precisa que as partes entendam o que estão fazendo. Há muitos homens que não sabem que cometem violência, há muitos homens que não reconhecem o que vem de um histórico de violência e acham que estão fazendo certo. Então veja, Walter, olha quantos painéis, quantas áreas do direito estão sendo abordadas, quantos profissionais maravilhosos que vão estar com a gente, fazendo a gente refletir, fazendo a gente pensar, falando de aplicabilidade mesmo. Então, assim, a gente está entusiasmadíssima e
vai ser no dia 10 e 11 de abril, às 19 horas, no mezanino da UABDF, na 516 Norte. E quem pode participar? Todo mundo, é tanto para advogado como a população em geral, para ter essa conscientização também, como eu falei, essa questão da violência doméstica, a questão do superendividamento. A gente tem uma função social. Caso a pessoa queira o certificado de participação, que vai ter 6 horas aula para estudantes, por exemplo, que gostam muito, tem que doar 1 quilo de alimento, que depois a gente vai reunir esses alimentos e fazer uma doação para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente conta com a participação de todos para que dia 10 e 11 de abril, lá no ABDF, a gente possa fazer esse encontro de formiguinhas, de plantadores de tâmara e todos juntos possamos trazer uma visão realmente diferenciada do conflito. Tudo que a gente está conversando aqui hoje é visando isso, essa releitura do conflito. Né? Por que existe esse conflito? Por que existiu? Por que ele surgiu? Para onde que ele vai? Como que ele vai? Enfim. Muito, muito bacana, muito legal. Agora, este ano também, além deste congresso, vamos ter também um outro evento ainda nesse primeiro semestre ou será no segundo semestre, doutora Fost? No primeiro semestre ainda, no finalzinho, dia 26 de junho, a gente vai lançar um livro sobre a justiça multiportas. Quem que é a autora desse livro? Somos todas nós que estamos aqui. Nós teremos 15 escritores, uma reunião de artigos de membros da comissão, dos quais eu estou coordenando. Ótimo. Mas eu não vou dar muito spoiler, porque aí depois a gente volta para falar um pouquinho mais, Pronto. Mas eu já digo também que vai ser maravilhoso. Fechou. Já garantimos o nosso convite. Entendeu? Já está aceito aqui em público, então, Walter, não vai ter jeito. Como é que a senhora leu meu pensamento? Por livre e espontânea pressão, a gente volta. O convite já está feito. Bom, deixa eu voltar com a doutora Kelly, ainda no campo do direito sistêmico, né? Falamos bastante aqui sobre a questão familiar. E não deixa também de ser familiar a questão que eu vou abordar com a senhora, também sobre as pessoas, a pessoa com deficiência. Como é que encaixa, como é que cabe o direito sistêmico dentro dessa questão? Justamente na resolução de conflitos. Você sabe que a pessoa com deficiência, principalmente quando nós falamos da deficiência intelectual, da pessoa com síndrome de Down, ela não consegue tomar todas as suas decisões, ela precisa de uma ajuda, ou uma tomada de decisão apoiada, ou uma curatela. E isso tudo envolve uma visão mais humanizada, mais colaborativa. E quando nós falamos nas famílias, nos cuidadores, às vezes nós não temos essa visão humanizada. Quantas vezes nós já conversamos aqui de pessoas com deficiência abandonadas em asilos, abandonadas em órgãos públicos, né, como Casa de Ismael, por exemplo, que não tem notícia. E o mais triste, quando morrem os pais que ficaram cuidando, quem vai cuidar dessa pessoa? Então, eu acho que aí entra muito também a justiça multiportas. E olha a importância de discutirmos na justiça multiporta, no direito sistêmico, a acessibilidade. Porque nós estamos falando também de pessoas com deficiência que têm acesso à justiça, mas elas precisam de acessibilidade. Não adianta eu ter uma justiça multiportas que eu tenha acesso tanto ao judiciário, à mediação, à conciliação, a tantas formas de resolução de conflitos, se eu não tenho acessibilidade para as várias formas de deficiência. Então, eu vou precisar que essa justiça ela seja humanizada e ela seja colaborativa. Eu preciso ter um intérprete de Libras para fazer ali a mediação, porque eu posso ter um casal de pessoas surdas que estão se divorciando. Como eles vão se comunicar? Como eles vão mediar o conflito se não tem um intérprete de Libras ali, por exemplo? Eu tenho que ter tecnologias assistivas para poder atender uma pessoa cega, por exemplo. Então, olha só, a justiça, ela, além de entender das práticas colaborativas, ela precisa também se cercar de acessibilidade. E quando nós falamos de justiça, nós também estamos falando do extrajudicial, que é um caminho grande também para a resolução de conflitos sem passar pelo judiciário. Então, todos esses caminhos, eles precisam ser acessibilizados para todos. Para a pessoa com deficiência, para o idoso, para a pessoa, para a grávida. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso sofrer um acidente e eu posso precisar de acessibilidade. E aí?
das mais variadas formas. Então, isso tudo a gente precisa analisar de uma forma holística, né? Eu acho que o direito sistêmico, com a sua visão humanizada, com a sua forma colaborativa de encarar o conflito, ele está nesse caminho inclusivo, para a gente também ficar de olho que nós precisamos ter vários caminhos, mas nós precisamos acessibilizar esse caminho para todos. Inclusive, nessa mesma linha, doutora Ângela, que eu formulei para a doutora Kelly, ela nos respondeu brilhantemente. Eu sigo ainda nessa mesma linha, focando mais o lado da pessoa idosa. E quando a doutora Kelly focou, né, de repente, as pessoas idosas estão ali no seu lar, mas quem cuida ou foi embora, ou abandonou, ou mais grave, faleceu. E as pessoas idosas que não tem mais como elas próprias tocarem a sua vida, dependem, portanto, ali de alguém, né? Um parente que não existe, ou então que não quer. Neste campo, portanto, aí do direito sistêmico, de que forma caberia este caso para que uma solução, de alguma forma, pudesse ser encontrada dentro daquele conceito do calor humano? Complexo. Eu vou deixar essa resposta para a doutora Rafaela. É bem complexo realmente, porque quando a gente pensa, né, que muitas vezes esse idoso, ele realmente não tem familiares que possam ali cuidar dele, né, e aí a gente precisa entrar com o amparo estatal, né, o Estado, ele tem mecanismos sim para acolher essa pessoa idosa. E o direito sistêmico, ele vai, assim como eu disse, né, ele cabe em tudo. Então, a gente vai analisar a situação daquele idoso e aí a gente vai fazer entrevistas com ele, vai verificar qual que seria a melhor forma, mas também diante da realidade, porque a gente não consegue construir soluções, a gente não vai tirar leite de pedra, né? A gente não vai conseguir, muitas vezes, sei lá, como você colocou aqui, né, numa situação mais extrema, a pessoa que cuidava desse idoso faleceu. A gente não vai ressuscitar essa pessoa para poder trazer e cuidar do idoso. Então, a gente vai buscar mecanismos, inclusive no meio estatal mesmo, para que a gente consiga amparar essa pessoa idosa. E aí, o que o direito sistêmico traz? Ainda dentro da questão da visão da pessoa idosa, né? Muitas vezes, os filhos, quando os pais vão envelhecendo, os filhos, eles vão se sentindo como se fossem maiores do que os pais, né? Como se os pais estivessem já em debilidade ali. E muitas vezes isso não está caracterizado ainda, sabe? Nem sempre o idoso vai ficar com a demência até antes do falecimento. Então, a gente, ampliando esse olhar, a gente também verifica isso. Quando um filho chega para o advogado falando, eu quero interditar o meu pai, tem advogado que já vai entrar com o processo sem nunca nem ter entrevistado esse idoso, sem nem saber qual é a condição dele. Por que esse filho está pensando assim? Será que é necessário? Será que a interdição é o caminho? Ou seja, a gente pode buscar ali uma tomada de decisão apoiada, como a Kelly trouxe. A gente tem vários mecanismos. O judiciário, ele tem realmente buscado dar respostas para essa sociedade que a gente tem hoje, que é mais moderna. A gente teve agora, né, uma mudança muito importante em relação ao casamento da pessoa com mais de 70 anos. Porque, assim, antigamente, uma pessoa com 40 anos já era velha, sim, né? Assim, sim. A gente já via, a própria fisionomia dela já era diferente. Hoje em dia, não. A gente tem uma expectativa de vida aí. A minha geração, né, dizem que vai viver mais de 100 anos. Espero que com saúde e capacidade cognitiva. Mas, assim, a gente precisa, o judiciário, ele está se modernizando. Ele está tentando, sim, trazer respostas para essa sociedade mais moderna. E o advogado, ele também precisa. Então, quando a gente fala de trazer essa visão sistêmica para o público idoso, é muito importante, é fundamental, porque não é porque uma pessoa está idosa que a vontade dela não vale mais, que a palavra dela não tem mais validade, que, né? Enfim, a gente precisa escutar essa pessoa idosa e fazer valer os direitos dela, sim. Né? Nem sempre ela vai estar necessitando ainda de cuidados, de ajuda, de amparo dos filhos, mas alguns filhos vão querer sim buscar isso, sabe? Cuidar desses pais antes mesmo de que eles realmente necessitem desses cuidados. Então, tem casos em que o idoso está precisando e que a família não quer assistir, a gente entra nesse sentido de conscientizar esses parentes que podem acolher esse idoso, mas que, se não for o caso, né, a gente tem mecanismos aí
como a questão da pensão, enfim. Se não for possível, a gente vai buscar o Estado, mas também tem o oposto. Tem aqueles filhos que os pais ainda estão em perfeitas condições e eles querem já cuidar desses pais como se fossem criancinhas. E a gente precisa ponderar essas situações todas para que a gente consiga soluções efetivas, como a gente já trouxe aqui tantas vezes. Mas, Walter, eu Pois quero não, fazer doutora só uma Marcela. complementação, porque eu quero instigar também que as pessoas reflitam. Exatamente essa questão de olha como é que a gente tem que ver o conflito e a situação num todo. Porque a gente tem uma mania muito, né, de, pessoa idosa, ele é fofo, ele é um idoso, nossa, uma pessoa maravilhosa. Mas todo idoso tem uma história. Então, muitas vezes, ele foi um pai que abandonou. E aqueles filhos não querem cuidar dele exatamente por quê? Porque foram abandonados. Então querem vingar. Não é vingar, é a mágoa, né, Walter? Assim, e aí vem a questão do direito, que o direito obriga o cuidado, o dever de cuidar. Amar é opcional, mas cuidar é dever, né? Como diz a nossa ministra Nancy Andrighi. Então, assim, esses filhos, eles vão ser obrigados a pagar uma pensão, a colocar ele numa situação de cuidados, de dignidade. Mas quando surge, então, essa situação de abandono, por isso que a gente não pode julgar. A gente tem que entender a história. Que muitas vezes, para um filho que foi abandonado afetivamente, e muitas vezes até materialmente, né, que foi criado só por uma mãe solo, que, para não ter dor de cabeça, também não quis nem brigar por uma pensão que o homem ia reclamar, e agora tem que cuidar daquele pai. Então, assim, adorei o ponto de vista que a doutora Rafaela trouxe, mas a gente também tem que refletir sobre esse ponto de vista. E até, complementando também até a questão da pessoa com deficiência, Walter. Eu nunca vou esquecer o caso de uma colega que ela contou essa questão também de como os direitos da pessoa com deficiência está evoluindo cada vez mais dentro da família e de ter maior autonomia e visibilidade. Mas não foi há muito tempo atrás que as pessoas com deficiência, principalmente intelectual, eram escondidas dentro de casa por uma vergonha social e até uma proteção deles. E geralmente a mãe cuida. É a mãe que cuida, a mãe tem vários irmãos que poderiam cuidar, mas é a mãe que cuida. Então, recentemente, houve uma alteração com o Estatuto da Pessoa com Deficiência que incluiu a curatela compartilhada, visando exatamente isso. Por quê? Esse caso que a minha colega teve há alguns anos atrás, era o caso em que a mãe cuidava do filho com síndrome de Down, que tinha uma irmã. Essa irmã queria conviver com esse irmão, mas a mãe não deixava. Por algum motivo de apego também entre os dois, enfim. Não deixava essa irmã conviver. Essa irmã entrou na justiça pelo direito de conviver com esse irmão. Ganhou esse direito e todo final de semana levava esse irmão para passear, para passar o dia na casa dela, o que foi ótimo, porque meses depois essa mãe morreu. E com quem que ia ficar esse rapaz com síndrome de Down? Com uma irmã que ele não conhecia, que ele não tinha contato? Então, veja como muitas vezes fazer também essa visão de olhar um todo, a família toda, todas as partes envolvidas. Trazer, tem uma briga familiar, a mãe não gosta da irmã, por algum motivo, não interessa. Aquela terceira pessoa ali que vai precisar, vamos conversar sobre isso, vamos debater a convivência familiar, esse direito que é garantido a todos. Então, veja, Walter, eu trago essas reflexões porque muitas vezes, quando você faz um divórcio litigioso com filhos, em que aí o pai some, a mãe pratica alienação parental ou também, independente do gênero, pode ser um ou outro, esses filhos, como eu falei, que acabam sofrendo, isso na velhice pode virar. Então, quando a gente já, desde o início, a gente fala sobre essa base familiar, a gente já previne, olha só, como a gente pode prevenir algo bem futuramente. Agora, o que eu acho importante, né, doutora Ângela, é a questão da informação, né? Ou seja, eu me sinto aqui gratificado de estar num veículo como é a Rádio Justiça e podendo desempenhar aí este trabalho de levar a informação precisa, correta, dinâmica e acima de tudo, né, recheada, portanto, aí de conhecimento em geral, né? E é importante para a população que está nos acompanhando neste momento saber que isso também existe, que existem profissionais como no campo do direito, em outros campos também,
preocupadas dentro deste conceito aqui do direito sistêmico, o que de fato realmente é importante, né, doutora Ângela? Muito importante mesmo. Eu espero que essa mensagem de hoje, eu acho que esse debate foi muito importante aqui, aprendemos muitas coisas aqui umas com as outras e todos aqui unidos. Eu espero que essa mensagem assim reflita e voe e que chegue nos ouvidos aí de milhares de pessoas, né, doutora Rafa? Porque a gente, quando a gente se submete a esse comportamento, né, da sistêmica, a gente vê também uma evolução comportamental em nós mesmos, né? Então, é tão bacana quando a gente olha assim um caso que a gente pegou com tanta problemática, com tanta intriga que a gente consegue resolver e ver aquela família saindo feliz, né? Saindo pelo menos menos pior do que poderia ser, né? Eu falo isso assim, olha, recentemente tive um caso, vou comentar aqui porque eu achei muito interessante, ele me tocou bastante. Que eu tentei fazer a conciliação, a princípio, de uma construtora com um particular. E o advogado da construtora, ele era muito resistente. Ele era um advogado mesmo de conflito, ele queria partir para o combate. Então, ficamos assim 2 meses eu dialogando, tentando. Falei para ele que eu era uma advogada sistêmica, que eu prezava por aquela colaboração dele. E ele muitas vezes foi muito rude comigo, ao ponto de eu desligar o telefone e chorar, né? Chorava ali, falei, gente, será que eu não vou vencer essa batalha com esse rapaz? Mas, enfim, insisti e tivemos um acordo, redigi um novo contrato com esse acordo novo, assinamos em cartório, cada um foi para sua casa, feliz e contente. E depois, para minha surpresa, assim, umas 2 horas depois dessa assinatura em cartório, esse advogado me ligou me pedindo desculpas. Ele falou, doutora, eu não conhecia esse trabalho, eu não sabia o que era um advogado conciliador. Aprendi com a senhora. Então, eu te liguei para te pedir desculpa, me desculpa pelas minhas grosserias, eu fui muito rude com a senhora, peço desculpas. Então, aquilo ali foi bem impactante para mim, sabe? Então, foi ali que eu vesti de vez mesmo a camisa. Que lindo. Doutora Kelly, a questão que eu avanço, portanto, com a senhora, quer dizer, é importante, né, esse assunto que nós estamos abordando, estamos focando aqui o operador do direito. E o defensor público também não deixa de ser também um operador do direito. Exatamente. É operador do direito. É operador do direito. Cabe também dentro da Defensoria Pública o direito sistêmico? Com certeza. E nós já temos muitas defensoras que são adeptas à prática do direito sistêmico, principalmente que eu tenho mais contato, que lida justamente com o direito das pessoas com deficiência, na área de família também. Eu não tenho muito contato na área penal, então não sei dizer, mas com certeza tem, porque tem um conjunto de defensores aqui em Brasília que são extremamente comprometidos, né, com a causa social, e isso é muito importante. Mas na área de defesa da pessoa com deficiência, nós temos defensoras públicas que estão fazendo a diferença na Defensoria Pública aqui de Brasília, na área também de violência doméstica. Tanto que nós temos hoje tantos programas, né, que estão aí em voga, que essas defensoras estão encabeçando. Outro dia eu fui num seminário no CEUB, patrocinado pela Defensoria Pública, e eu fiquei muito impressionada com como o direito, né, que chega à população mais pobre, à população mais vulnerável, vem mudando com essas práticas colaborativas e humanizadas. E eles que são os que mais precisam, né, porque eles não têm, o acesso deles à justiça é pela Defensoria Pública. Então, precisa sim ter um atendimento humanizado, um atendimento colaborativo, para que também a causa deles seja resolvida da melhor maneira. Não interessa o número de processos. Ele é um ser humano e para ele o problema dele é único. Só para complementar, Walter, bem rapidinho, só para esclarecer aqui que
tem profissionais por aí que são sistêmicos e nem sabem. Porque como a gente colocou aqui... No Ministério Público tem promotor sistêmico? Com certeza temos sim. Eu ia porque até... a imagem que se tem não é nada pejorativo, muito pelo contrário, admiro demais aí enfim, os profissionais do Ministério Público, mas é o papel deles, né? Estarem ali representando o Estado, o papel é acusar quando há essa necessidade. Mas existe este calor que está dentro do direito sistêmico, esse calor humano? Existe sim. Tem profissionais que eles são sistêmicos e nem sabem, porque não é que a gente precise passar por uma formação, né, de advocacia sistêmica, por exemplo, profissional sistêmico, não é isso. Tem gente, que você perguntou antes, né, tem gente que nasce? Tem gente que nasce, tem pessoas que você vê que elas têm uma forma de se posicionar em qualquer âmbito da vida, mais humanizada mesmo, né? Ela vai procurar se conectar com as pessoas, escutar as histórias, conversar, ela vai ser uma pessoa respeitosa, ela vai ter uma fala respeitosa, uma atuação respeitosa. Então, a gente tem profissionais sistêmicos em todos os âmbitos da justiça e fora dela, porque o direito sistêmico, ele também anda de mãos dadas com outras áreas. A gente promove muito, né? A gente caminha muito com psicólogos, contadores, educadores também. Então, assim, a gente vai se cercando de uma rede de apoio, porque o direito, ele não vai dar conta de tudo. Então, quando a gente se depara com situações mais complexas, muito sui generis, a gente vai precisar chamar outros profissionais de outras áreas para conseguir compor ali, para trazer clareza para aquelas partes, para que elas possam tomar decisões. Doutora Marcela, bom, essa pergunta deixei por último, né? Estamos falando realmente de uma questão muito importante, mas é importante também levar o esclarecimento para a população. De repente as pessoas devem estar pensando, mas se eu contratar um advogado sistêmico, eu vou ter que pagar o dobro, deve ser 10 vezes mais caro do que o advogado que não é sistêmico, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, a questão do custo em si de um profissional, que todo profissional, claro, que exerce ali a sua função, ele tem os seus honorários, né, que precisam ser recebidos. Neste campo, para que as pessoas que estão nos acompanhando ficam naquela, mas e aí, como é que eu faço? Conta para nós, doutora Marcela. Excelente pergunta, porque muitos perguntam e a gente fala muito sobre isso também. E aí, eu quero trazer duas visões, a visão do cliente e a visão do advogado. Fique à vontade. Exatamente porque muitas vezes o advogado ele acha que não, que ele tem que litigar, que ele tem que ir para a justiça, que ele está com recurso, com 10, 20, 30 petições, porque assim ele pode cobrar mais caro. E muitas vezes também o cliente acha que o advogado sistêmico não vale a pena porque... É como se assim, foi tão rápido, né? Nossa, mas e esse dinheiro todo? Nem brigou pelo meu direito. E, na verdade, a gente está falando de eficiência. Olha só, Walter, eficiência. Aí você pergunta para o cliente, o que você prefere? Você ficar na justiça, no mínimo, brigando durante 5 anos. E com isso, veja bem, tem audiências, tem peticionamentos, e a cada peticionamento o advogado tem que conversar com o cliente, tem que perguntar a opinião dele, tem que falar sobre se ele tem alguma prova nova, algum fato novo, alguma coisa nova. Aquela angústia, aquela preocupação, se vai dar certo, se não vai, o que vai acontecer. Ou aquele advogado que em questão de 1 mês resolveu tudo. Pagou caro? Pode ter pago caro, mas o que é caro? Porque se você, em 1 mês, resolveu algo que ficaria no mínimo 5 anos na justiça, então é eficiência. Então, às vezes, o barato, entre aspas, sai caro. Porque aquele advogado que, não, eu vou cobrar só no êxito, e aí o êxito é daqui a 10 anos, que não sabe nem se depois deu certo. Então, não é bom para o advogado, porque ele vai acabar não recebendo. Como a advogada fala que acaba desmotivando, 10 anos você trabalhando de graça, exaustivamente, a relação com o seu cliente se desgasta. Então, acaba que não dá uma entrega total. Por isso que eu brinco, eu falei, eu não trabalho só com êxito. Exatamente por esse sentido. Então, o cliente, a pessoa que busca um advogado, ele não tem que buscar só a questão do valor. Ele tem que ver tudo. Ele tem que ver assim, o que esse advogado vai me trazer de eficiência em curto prazo, em longo prazo, vai minimizar o impacto,
como que ele vai trabalhar isso. Então, assim, é um campo muito bom para a advocacia, porque o que a gente fala em termos financeiros é algo que você vai rapidamente resolver os seus processos e assim vai garantir os seus honorários de uma maneira mais rápida. Tanto quanto também o cliente tem que pensar que muitas vezes também tem processos que tem taxa de manutenção. Então, assim, são taxas mensais até acabar o processo. Então, pode ser que se o processo durou 10, 8 anos, você pagou, sendo que às vezes aquele advogado, não, mas foi caro, mas ele resolveu em 1 mês. E resolveu de uma forma que eu sempre digo, resolveu o problema e não um processo. Então, daqui a 1 mês você não vai precisar de entrar com uma revisão porque está mal escrito ou mal resolvido, não. Então, você acaba economizando nesse sentido. Deixa eu ver a senhora também nessa mesma linha, doutora Kelly. Ou seja, o pessoal que acha que, quer dizer, ainda não entendeu, ou está entendendo neste momento, mas essa questão do custo-benefício ainda pode ser que gere algum tipo de dúvida. Sim, gera mesmo. Eu vou dar, a Marcela estava falando, está lembrando de um inventário que eu ainda estou trabalhando nele. Quando eu fui contratada lá em 2019, um pouco antes da pandemia. A hora que eu analisei o caso, tinha todas as características e possibilidade de ser extrajudicial, ou seja, resolveria aquilo ali rapidamente, né? Faria a partilha, todo mundo feliz, mas 3 dos filhos foram na frente e entraram na justiça, porque estavam brigando com a mãe de cá e outros 3 filhos do lado de cá, que eram os meus clientes. Walter, esse inventário ainda está rolando. Ele ainda não teve uma sentença. Nós estamos em que ano? 2024. Bens estão se perdendo, despesas estão acontecendo todo ano, IPTU, por exemplo. Olha só a falta de visão, né, do profissional do outro lado. Não era só a gente sentar e conversar e se organizar e mediar esse conflito entre os filhos? Hoje os filhos estão se falando, mas o processo está rolando lá. Não foi feita ainda a divisão, está numa vara que é bem lenta, mas muito lenta mesmo. Olha, tudo que a Marcela falou, você tem que pensar muito até antes de contratar. Eu acho que é até importante perguntar qual a sua linha, né, de atuação. E a gente não pode também simplesmente cair e acreditar na história que estão nos contando. Por isso que é tão importante a gente analisar todos os lados da história, porque quando você conhece os lados, você pode sentar com o advogado da parte adversa. Olha, eu acho que a gente pode mediar aqui, conhecer as técnicas de mediação, por isso tão importante, como a Rafa falou, o estudo sempre das técnicas de mediação, porque é um processo que está levando aí mais de 5 anos e tendo ônus, você poderia ter resolvido em 2 meses. O que seria melhor para você? Pagar um valor X e resolver em 2 meses? Ou pagar esse valor X e resolver 5 anos depois e lá no final ainda vai ter mais o valor do êxito? Nessa mesma linha também, doutora Ângela, deixa eu ouvir a senhora também sobre este ponto, né? Às vezes as pessoas não entendem ou estão entendendo neste momento o custo-benefício, portanto, de uma ação que, de certa forma, é decidida de forma rápida. Como já foi dito aqui, uma média de tempo de 3, 4 anos para uma solução. Isso, né, como a doutora Marcela também pontuou aqui, são 75 milhões de processos nos tribunais aqui do nosso país. Ou seja, aí chega, portanto, aí o direito sistêmico justamente para tentar, ou pelo menos para se oferecendo para poder, dentro da legalidade, tudo certinho com a justiça, para poder abreviar tudo isso. É importante que a nossa população entenda perfeitamente que o outro lado que acha também que, mas isso aí pode diminuir o nosso ganho, enfim. Deixa eu ouvir a senhora também sobre esse ponto. Na verdade, eu já ouvi de vários colegas, assim, que eles gostam mais de litigar por conta do ganho, né? Mas, no meu caso, lá no escritório, eu falo que a gente ganha muito mais, porque a gente resolve muito mais rápido algumas questões, como a Marcela colocou, existem causas que têm valor mensal,
ali até a dissolução, quando ela vai para o judiciário, e é pesado, né? Mesmo aquela quantia pouca, todo mês, se o processo dura 6, 7 anos, ele pagou toda aquela mensalidade ali, e ao final ainda tem aquele valor que é o valor maior, né? Sem contar que nós temos também os honorários de sucumbência, a parte que perde paga para o outro advogado, os honorários de sucumbência. Então, a gente tem que colocar tudo isso na balança. Sem contar também que no meio do processo, a gente pode ter uma prova que exige um perito e que é paga. E que, ao meu ver, pelo menos o último perito que foi pago no processo lá do escritório custou R$ 8.500. Não é barato, né? Isso tudo para avaliar um local, né? As cotas de uma empresa, né? De um dos sócios. Então, eu acho que a dissolução, a sistêmica, a organização dessas pessoas é muito, 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 muito mais barato. Porque ele vai pagar aquele valor ali, X no começo, a gente vai dissolver ali aquele conflito de uma forma mais amigável para todos. E as partes vão poder resolver a sua vida. Porque, veja bem, no caso da doutora Kelly ali, ela falou que ela está com um inventário desde 2019 até hoje não teve solução. Olha quanta dívida, IPTU, IPVA, essas dívidas próprio terreno, que são as dívidas que a gente chama assim, que os imóveis, eles causam, né, terão que ser divididas para todos. Né? E às vezes um só que suporta. Porque nos inventários a briga às vezes é tão forte que aquele que está tomando conta tem que se virar para pagar, porque os outros não tiram do bolso um centavo. Então, eu acho caro? Eu acho bastante caro. E eu acho assim, por exemplo, resolver amigavelmente caro? Não acho não. Não é porque eu sou advogada não. Eu também pago serviços advocatícios. Quando eu preciso, que é fora da minha área, eu procuro um advogado especializado naquela área que eu procuro, para não ter problemas, e pago o valor dele. E pago com muito bom gosto, que ele vai resolver o meu problema a contento, né? Então, assim, e também falando assim da sistemática, né, do direito sistêmico, outra hora você perguntou para Marcela assim, poxa, mas ele vai em todas as áreas? Vai em todas as áreas. Olha só como a Marcela comentou ali, ó, vai no direito trabalhista, vai no direito tributário, vai no direito de família, vai no direito de sucessões. E até vou dar um exemplo da minha irmã, que é a minha irmã, a doutora Larissa, ela trabalha com direito empresarial. Assim, e é da comissão também. É da comissão também. E ela sempre fala, irmã, ela é especializada em dissolução de empresas, dissolução de sociedade. E aí ela fala, irmã, olha como os nossos direitos se atravessam, se entrelaçam. Eu sou do direito empresarial, você é do direito de família e sucessões. Quando eu estou dissolvendo uma sociedade, eu me sinto dissolvendo um casamento. Olha que interessante, eu achei tão bonito isso. Eu falei, é mesmo, ela é, porque eu estou lidando com aqueles sentimentos de um casamento. Então o sistêmico entra ali, entra sim. Aonde tem sentimento, gente, onde existe humano, entra o direito sistêmico. Não é legal? É legal. É legal para a senhora também, doutora Vera? Eu achei muito pertinente, porque eu já tinha feito essa associação mesmo. Mas complementando aqui a questão do custo-benefício, tem um denominador aí que nunca entra, um agente, na verdade, que nunca entra na equação, né? Que é o custo emocional, que a gente precisa sempre pensar nisso. O custo emocional de você levar um processo que se arrasta por anos ou que você vai resolver ele mais rapidamente. Então, a gente hoje vive uma sociedade, a gente chama de sociedade líquida, né? Que é essa sociedade que tudo é muito rápido. A gente está com fome, vai lá, pede um iFood, 30 minutinhos tem alguém na nossa porta. A gente quer escutar uma música, Spotify. A gente quer assistir um filme, uma série, tá tudo disponível. Quer ouvir a Rádio Justiça? A Rádio Justiça, você liga a sua rádio. Então tá tudo ali à palma da mão, né? Então, pensa só, você que está acostumado a ter tudo na palma da sua mão, sem nenhuma dificuldade, vai delegar para um terceiro que pode levar 5 anos, 10, 15
para resolver o seu problema, não faz sentido. Então, a gente precisa pensar nisso também na hora de calcular. E não é que você vai pagar mais caro porque o profissional é sistêmico. Você não está pagando caro pelo sistêmico, você está pagando caro pela qualificação. Como a gente já trouxe aqui, é um profissional que ele está em constante evolução. Ele está se aprimorando a cada dia. Não só na área de expertise dele, como a gente já trouxe aqui, mas em técnicas relacionais. Que isso tudo é que você vai investir, não é um custo, você está fazendo um investimento para ter uma solução efetiva e célere na sua questão. Então, assim, é inestimável, eu diria. Mas em termos práticos, não custa muito mais caro do que qualquer outro profissional. A diferença está em que possivelmente a pessoa vai achar que pagou caro, como a Marcela colocou, porque foi rápido. Nossa, mas resolveu em 2 meses. E eu paguei, sei lá, 10 mil reais, mas você pagaria 10 mil reais para um outro profissional que resolveria em 10 anos. Entende? É mais ou menos assim que funciona. Nessa linha, doutora Marcela, existem casos que o direito sistêmico não resolve, mesmo ele estando ali trabalhando, mas não foi possível de ser resolvido? Com certeza, Walter. Na verdade, assim, eu acredito que a resposta é assim, sempre resolve, tá? Mas nem sempre vai acontecer, por exemplo, um acordo. É o que a gente está falando o tempo todo, né? Porque, assim, como a gente falou, a postura sistêmica é uma mudança de mentalidade. E, obviamente, que muitas vezes nós não somos salvadores, né? A gente, né, o advogado não faz milagre. Então, muitas vezes, o nosso próprio cliente está muito fechado. A gente conversa, a gente orienta, a gente fala que deveria consultar um psicólogo e traz várias possibilidades, mas ele está muito magoado, está muito enraizado, está muito. E então você também não pode fugir do que o seu cliente quer. E isso também assim, abre aspas, né? Porque quem detém o conhecimento técnico e jurídico somos nós, de fato. Mas a gente também, muitas vezes, não pode tomar decisões que o cliente não quer. A gente não pode fazer um acordo sem autorização do cliente. Você está entendendo? É uma situação ética. Então, se aquele cliente não quer fazer o acordo de jeito nenhum, às vezes você quer sacudir o seu cliente, você fala, é melhor para você, mas ele não entende. Então, você fala, tá tudo bem. Cabe a nós continuarmos a ter essa postura ética, entendeu? Assim, por exemplo, se o meu cliente falar, não, você tem que gritar, você tem que brigar, você tem que xingar, aí eu sinto muito, então eu vou ter que demitir o meu cliente. Eu vou ter que passar ele para outro advogado, porque eu não vou fazer dessa forma, né? Então, assim, mas está tudo bem. Se a minha postura é assim, mas o meu cliente não está também adaptado, tudo bem, a gente segue o processo, é o que eu falo. O litígio, o problema, não é um problema. O problema é quando a gente lida com ele. Então, tá, a gente vai seguir esse processo, e aí o cliente vai vir, vai reclamar, a gente vai falar, mas como está sendo. E muitas vezes, como a gente já falou aqui também, nosso cliente está ok, mas a outra parte não. Então, também a gente não tem como obrigar a outra pessoa a fazer esse acordo. Mas eu costumo dizer, Walter, que assim, então, a sua pergunta foi, pode ser que não dê certo? O simples fato da gente ter essa mudança de comportamento já é algo que dá certo, sim. Porque já é algo que, assim, dentro do judiciário, tudo bem, vai ser mais um dentro dos 75 milhões de processos, mas vai ser, talvez, um processo que não tenha tanto peticionamento, que não tenha tanta briga, que não tenha, assim, por quê? Porque o comportamento do advogado está sendo mais ético e mais visando, então, a objetividade. Porque eu digo isso porque há colegas que peticionam, assim, você falou A, o advogado já peticiona B. Ele quer sempre ser o último a falar, a ponto do judiciário virar e falar assim, olha, vamos parar porque está causando tumulto processual, até chamar a atenção mesmo. Então, assim, dentro desse perfil que eu digo que, assim, pode não dar certo em termos de chegar realmente em um acordo, mas dá certo quando você conduz da melhor maneira. Só para complementar, Walter, porque assim, conduzindo da melhor maneira, dá certo que a gente ganha menos tempo, a gente vai gastar menos tempo com aquele processo. Então, só de ser um processo que vai estar dentro de um período ali aceitável para a solução, né, já deu certo. Então, o sistêmico, ele não é sinônimo de acordo, é sinônimo de respeito e celeridade. Tá bem. Bom, como nós já estamos administrando o nosso tempo, já caminhando aqui para o encerramento, claro,
entrevista importantíssima. Eu começo com a senhora, doutora Kelly, e já recomendando a senhora para levar o nosso abraço para a dona Beth. Exatamente. Tá bem? Desejar a ela toda a sorte do mundo, que já deu certo, tá bom? Obrigada. E a senhora Walter, tem, pelo carinho. a senhora tem uns 2 minutos para as considerações finais. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com você, super querido sempre. Minha mãe é fã dele, gente, desde a minha infância. E agradecer também a oportunidade de estar aqui pelo convite da doutora Marcela, de estar aqui com a Rafa, com a nossa colega da comissão, que é um prazer, a doutora Ângela, que é um prazer imenso. Eu descobri que eu nasci sistêmica, que eu sempre fui a colaborativa, e eu não sabia disso. Lá na PAI é assim, resolve todo mundo. Não, manda para a Kelly que ela resolve. Eu sou muito política. Não é. Eu descobri que eu não sou muito política. É porque eu tenho essa humanização, essa forma de resolver o conflito de forma mais pacificadora. Olha só, fui parar no lugar certo. Por isso que a gente precisa ter amigos, né? E eu gostaria também de convidar todos, né, os nossos colegas advogados, nossos colegas também psicólogos, educadores de Brasília, para que venham participar conosco do nosso congresso, que será amanhã, começa amanhã, dia 10, às 19 horas, dia 11 também às 19 horas, porque nós vamos ter grandes palestrantes que irão falar do direito sistêmico aplicado a várias áreas do direito. Eu acho que isso vai ser assim, muito enriquecedor. Então, eu já agradeço a oportunidade e deixo o convite aqui para todos os nossos colegas advogados de Brasília. Esperamos vocês amanhã, às 19 horas, na UAB. Ótimo. Doutora Ângela, também, por favor, os 2 minutos para as considerações finais. Eu também agradeço de coração o convite por comparecer aqui. Walter, muito obrigado. Você é sempre gentil, carinhoso aí com a gente, compreensivo, né? E convido a toda a população também para aprender mais um pouco, né? Para se relacionar, para ter um entendimento do que pode e o que não pode ser feito, né? Amanhã no congresso, dia 10 e dia 11, onde vão ser ditas muitas coisas assim importantes para toda a comunidade, para todas as pessoas, né? Até solicito, imploro, gente, vá, porque vai ser imperdível, tá maravilhoso, foi preparado com muito amor, tá? E é isso aí. Um beijo no coração de todo mundo. Pois não. Doutora Rafaela, vamos também com os minutos para as considerações finais? Não tem como não começar agradecendo realmente, Walter, você é um querido. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, por essa condução tão gostosa, né? Tão fluida que a gente teve aqui, maravilhosa, que tem tudo a ver com você ser uma pessoa sistêmica naturalmente, já nasceu assim, né? E eu queria só trazer uma reflexão que, na verdade, acho que com tudo que a gente discutiu aqui, dá para perceber que o conflito, ele não é um problema. O conflito, muitas vezes, é uma oportunidade. Quem muitas vezes não, né, quem não se lembra aí num relacionamento, depois de uma briga, teve aquela reconciliação e aí o relacionamento ficou até melhor? Porque o conflito, ele oportuniza isso pra gente. A gente pode mudar através de um conflito que surgiu ali para demonstrar que uma situação não estava tão legal assim. Então, que a gente possa olhar para o conflito como essa oportunidade e trabalhar com ele de uma forma mais amorosa, mais humanizada mesmo. E o maior desafio que a gente vê hoje na implementação do direito sistêmico é principalmente em relação aos profissionais, porque para a gente se tornar sistêmico é necessário que a gente olhe para dentro de nós, porque todo mundo é ser humano, né? Então, quando a gente se relaciona com a gente aprende a se relacionar com o outro também. Então, que a gente possa ter esse passo de coragem, de se olhar e se entender um pouco melhor para que a gente possa também dar essa abertura para o outro, para que a gente possa receber o outro, olhar para o outro como um ser humano e compreendê-lo melhor. E, reforçando o convite, amanhã às 19 horas na OAB, lá na 516 Norte, na quinta-feira também a gente aguarda todo mundo, tanto profissionais do direito quanto de outras áreas, a sociedade como um todo, tá todo mundo convidado e como a Ângela disse, está imperdível, foi com muito amor e carinho que a gente preparou e a gente espera todo mundo. Bom, doutora Marcela, antes de entrar nos 3 minutos, né, para as considerações finais, a Comissão de Direito Sistêmico da OAB-DF, quando ela se reúne, essa reunião da comissão é aberta para a população?
É aberta, Walter. Eu sempre, toda vez que a gente divulga as nossas reuniões, a gente sempre coloca aberta ao público, venham conhecer, tanto a advocacia de forma geral também, como a sociedade, porque é o que eu digo, assim, quando a gente leva conhecimento e fala um pouco mais sobre isso, a gente muda o comportamento da sociedade, que pode também estar buscando um advogado que tem essa compreensão e essa visão mesmo do judiciário. Vamos então para os 2 minutos para as considerações finais. Vamos, Walter. Muito obrigada pelo carinho e convite de sempre, né? A Kelly, agradeço a Kelly por ter organizado junto à Ana Possati também essa entrevista. Agradeço a Ângela por ter vindo, agradeço a Rafa também por estar sempre aqui com a gente. E eu digo assim que esse programa traz realmente uma mudança de levar conhecimento para as pessoas que são operadoras do direito, também para a sociedade. Então, eu sempre parabenizo vocês. Obrigada sempre, Walter, porque você é um condutor dos trabalhos maravilhoso. E convido todo mundo a participar do nosso congresso, dia 10 e 11 de abril, às 19 horas, no mezanino da OABDF, na 516 Norte, para a gente poder falar um pouco sobre conflitos e resoluções de conflitos eficazes em diversas áreas. Então, eu espero que todos participem, que todos gostem e que também tenham gostado do tema e que procurem a nossa comissão para estar participando junto com a gente. Para poder participar, tem que se inscrever antecipadamente, alguma coisa assim, doutora? Isso. Advogados entram como membros efetivos. Sim. Não sendo advogado, pode ser psicólogo, pode ser conselheiro tutelar, pode ser qualquer área, pode entrar como membro ouvinte. Então, lá no site da OABDF, na parte de comissões, tem um link de inscrições, seleciona qual é a comissão que você quer e aí entra lá no sistema, que um dia vai ter a solenidade de posse e você pode participar. E qualquer hora que a pessoa entrar, o link vai estar à disposição? A qualquer momento no site da OAB tem um link. Paga alguma coisa para poder se inscrever? Não paga nada. E nem para participar? Nem para participar. É importante trazer esses esclarecimentos. Bom, doutora Marcela Forst, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OABDF, foi um prazer ter realizado esse debate com a senhora. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Doutora Kelly Assunção, que integra também a Comissão de Direito Sistêmico da OABDF, também foi um prazer também ter a senhora conosco aqui nesse debate. Muito obrigado também. Eu que agradeço, Walter. A gente é sempre muito bem acolhido aqui no seu programa e trazer temas contemporâneos, né, e temas que precisam ser difundidos e conhecidos tanto por advogados quanto pela sociedade é muito importante. Muito obrigada por você abrir essa pauta para a gente. Doutora Ângela Cristina Rocha de Barros, também integra a Comissão de Direito Sistêmico da OABDF, também foi um prazer receber a senhora aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Walter. Muito obrigada. Doutora Rafaela Cortes, secretária-geral da Comissão de Direito Sistêmico da OABDF, também foi um prazer ter a senhora conosco mais uma vez aqui no nosso debate dentro do nosso Justiça na Tarde. O prazer foi todo meu, é sempre muito, muito feliz estar aqui. Eu agradeço e desejo a todo mundo aí uma ótima semana e espero ver todo mundo também, gente, amanhã, hein? É importante, né, deixar claro, né, doutora Marcela, que porque às vezes as pessoas confundem, não os advogados, mas às vezes as pessoas, porque nós temos o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ali na L2 Sul, né, e temos, portanto, a OABDF, que fica no final da W3 Norte, no final da W3 Norte. Exatamente, na 516 Norte. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. E assim nós chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate. Programa que teve a minha apresentação, sou Walter Lima, na produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.